Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo de número 1. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 11. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a seguir. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas antes vamos fazer um instante de oração, para que nós possamos já estar meditando na Santa Palavra de Deus, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Honras e graças e glórias eu dou, Deus Pai. Honras e graças e glórias eu dou, Deus Filho. Honras e graças e glórias eu dou, Deus Divino e Espírito Santo do Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de compaixão e piedade, eis-me aqui, Senhor, entrando, Pai, na Tua Santíssima Presença, Pai, neste momento glorioso, Pai, da Tua Santíssima Palavra. E eu te peço aqui agora, Pai, o perdão de todos os meus pecados, por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obras e até por omissões. Me perdoando ainda, Senhor, os meus pecados premeditados, pecados inconscientes e pecados escondidos. Sim, Deus Pai, sim, Deus Filho, sim, Deus Divino Espírito Santo, para que o meu louvor e a minha adoração, as minhas orações e as minhas petições, e a minha gratidão, Senhor, não sejam impedidas, não sejam interrompidas, mas chegue a Ti, Pai, diante do Teu santo trono no mais altos céus, nos céus do meu Deus, onde o Senhor se encontra sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós e por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela cura de todas as nossas enfermidades de corpo, alma e espírito, as já manifestadas e aquelas que não manifestaram ainda, pela solução de todos os nossos problemas e pela salvação das nossas almas para o Teu reino de glória no dia da Tua vinda gloriosa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo do Senhor. Amém, amém e amém, Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Só mais uma vez, lembrando os irmãos, de um modo geral, todos os irmãos que têm me enviado, os seus pedidos de oração, irmãos. Eu disse, e aqui está a confirmação de que o caderno de oração não sai de cima do santo altar do Senhor. Mesmo quando eu estou na hora da pregação, que não é hora de oração, ele permanece aqui, eu mostro para os irmãos ver, e ficarem tranquilos, ficarem inteiramente confiantes, e as suas fés, a sua fé de cada um aumentada, avivada, para que Deus possa continuar operando na sua vida, milagres, cura divina, sinais, maravilhas e prodígios, tá bom, irmãos? Ele permanece aqui o tempo todo e o Senhor está contemplando, está cuidando de todas as suas necessidades, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós vamos, então, irmãos, já fazer a leitura da Santa Palavra de Deus, para que nós possamos logo em seguida estar meditando, Livro de Gálatas, capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura completa e mais a meditação dar-se a partir do versículo de número 11, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, século segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ao qual glória para todo sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me
de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque persuado eu agora os homens, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, e como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já vos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, sem perda de tempo, vamos já entrar, na meditação da palavra de Deus, a partir do versículo de número 11, que Paulo afirma aos irmãos da igreja da Galácia, aos irmãos gálatas, Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem que no vídeo anterior, eu parei nessa parte quando eu dizia que realmente Paulo aprendeu de Jesus, porque Paulo era perseguidor das igrejas de Cristo, do povo de Deus, Paulo estava ainda com gosto de sangue na boca, porque consentiu e participou da morte de Estevão, Paulo era aquele que guardava as vestes daqueles que os matavam, E Paulo estava ali, E junto com eles, E Paulo ia, buscava, trazia, era julgado, condenado e apedrejado, e Paulo era o chefe desse pessoal todo, Como ele mesmo afirma, que ele excedia no judaísmo em muitos da sua idade naquela época, que defendia de unhas e dentes a religião dos judeus,
porque Paulo era fariseu, Paulo era fariseu da tribo de Benjamim, né? E ele estava indo buscar mais gente para poder trazer, né, debaixo de vara, para poder prender. Tinha pegado carta dos principais dos sacerdotes em Jerusalém e estava indo a Damasco para poder buscar gente lá dessa situação. Chegava lá, ia para as igrejas, as verdadeiras igrejas de Cristo, porque na cabeça dele, na cabeça do apóstolo Paulo, como de todos os judeus, né, a igreja verdadeira não era a igreja nova de Cristo que os apóstolos vinham fundando, e sim as igrejas que tinha antes, né, que Jesus chamou elas aqui, está escrito de sinagogas, né, sinagoga dos judeus, né? Então essa para Paulo, Paulo inclusive não chamava Paulo, ela chamava Saulo, né? E Jesus, ao que ele estava indo com a comitiva dele de 20 homens a cavalo, Jesus jogou do cavalo no chão, né, porque ele estava indo com gosto de sangue na boca, com carta dos principais dos sacerdotes, para buscar mais gente debaixo de vara para trazer, para fazer o mesmo que foi feito com Estevão, né? E daí Jesus jogou ele do cavalo no chão, né? E Paulo perdeu a visão na mesma hora e ficou cego, né? E Jesus, né, apareceu para ele numa grande luz, né? E jogou do cavalo no chão e ele ficou cego, né? Ficou cego e Jesus falava com ele, né? Ele não via Jesus, ele viu a luz e ouviu a voz. Os que estavam com ele viu a luz, mas não ouviu a voz, né? E Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? E ele respondeu e disse: Quem és tu, Senhor? Né? Jesus respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? E caído no chão e cego, ele perguntou para ele: o que eu devo fazer, Senhor? Né? Jesus disse para ele, né, vai a Damasco, lá você vai procurar um sacerdote, você vai procurar um ancião, né? Você vai ser procurado por ele, por nome Ananias, né? E ele vai te dizer o que há vez de fazer. Né? Vai a Damasco, chegando lá, você vai ser procurado por um varão, né? E ele vai, por nome Ananias, e lá te será dito o que há vez de fazer, né? E Paulo, dali para frente, cego, perdeu a visão, foi levado pelas mãos daqueles que com ele estavam, né? Foi conduzido pelas mãos dele, né? E dali, naquele momento, né, chegando lá em Damasco, Paulo ouviu, né, o Senhor falou para o varão, para o profeta Ananias, né, vai na casa deu o nome onde o Paulo estava, né, vai lá e lá tem lá um jovem por nome de Saulo, né, e você vai orar por ele para que ele recupere a visão. E o Senhor falou para ele: este é para mim varão muito valoroso, né? E eu lhe mostrarei o quanto há vez de padecer por amor de mim e da minha palavra, né? Então, a partir dali, Paulo, né, se converteu, né? A partir desse momento, Paulo se converteu, foi convertido e foi ensinado, instruído, capacitado, levantado, chamado, né, por Jesus. Ele aprendeu pura e exclusivamente de Jesus. Dali em diante aconteceu coisas maravilhosas das quais nós estamos nos deparando no dia a dia com a leitura que nós estamos fazendo no Novo Testamento. Certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então Paulo verdadeiramente não aprendeu de homem algum, como ele mesmo disse aqui, né? Aleluia, Pai. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, Paulo defendia a sinagoga dos judeus, a religião dos judeus, que era praticada até aquele momento, né?
de forma que ele pensava que fazia rigorosamente certo, né? As igrejas dos judeus naquela época, elas pregavam o Velho Testamento, né? Até porque também não tinha Novo Testamento ainda, só tinha o Velho, né? E só que Jesus instruía o povo, já na sua época, na implantação da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. Eles colocam fardos pesados nos vossos ombros, mas eles mesmos não querem mover com o dedo uma palha, né? Ou seja, né, eles pregavam com todo o conhecimento, com sabedoria, com entendimento, né, com toda a eloquência da força da palavra, porque eram doutores, eram professores, escribas e fariseus, né? Mas eles mesmos não praticavam, não cumpriam, né? Por esse motivo Jesus veio para poder fazer, porque ninguém suportava o peso do que era a lei. Então Deus viu que pela lei era impossível as almas se salvarem. O povo cumpria a parte, mas não dava conta de cumprir a totalidade. Por isso eram condenados e mortos, né? A alma se perdia, né? Então não tinha como, né? E Jesus veio, né, e implantou o plano da salvação, que hoje, graças a Deus, todos nós alcançamos, está ao alcance de todos nós, né? Pela fé, justiça e graça, né? E essas três condições, né? Por essas três dádivas dadas por Deus, né? Nós alcançamos a salvação de corpo, alma e espírito, né? Jesus disse, eu não vim abolir nem um tio, nem um jota da lei, mas eu vim aperfeiçoar a lei, né? Então a lei de Moisés não foi abolida, não, de maneira nenhuma, não foi abolida, foi aperfeiçoada para que nós pudéssemos suportar através da fé, justiça e graça, por amor a Cristo, por amor de Cristo, então nós consigamos hoje, graças a Deus, alcançar o plano de salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem a todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.